Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa sala de aula, sejam bem-vindos ao Pré-ENEM Digital. A gente vai continuar a nossa sequência de aulas. Hoje a gente vai falar sobre a filosofia clássica e vamos falar sobre o discípulo do Sócrates, foi o tema da nossa aula anterior. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Platão e a influência desse pensador na filosofia, ok? Hoje a gente começa a discutir um pouquinho sobre quando a filosofia começa a sistematizar, começa, de certa forma, a lançar um olhar sobre outras questões mais fundamentais, sobre como o próprio conhecimento, né? Que um dos objetos da filosofia, gente, é compreender o próprio pensamento, o conhecimento. Então, é isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Fica ligado aí para a gente poder acompanhar as ideias, beleza? Então, pensamento de Platão. A gente vai ver aqui na aula de hoje, mais especificamente, uma introdução da filosofia de Platão, teoria do conhecimento e dualismo platônico, o mito da caverna, que é fundamental para a gente entender o pensamento de Platão, e a política e a ética de Platão, ok? Então essa é a nossa aula de hoje. Esse quadro, pessoal, é um quadro muito famoso do Renascimento, de Rafael, ok? E o nome desse quadro é Academia de Atenas. E é muito interessante porque aqui você consegue identificar todos os grandes pensadores e filósofos de até então, correto? Ou seja, nós estamos falando aqui do Renascimento. Então, todos os grandes filósofos até o Renascimento podem ser identificados nesse quadro aí. Vale a pena, ok? Fazer um estudo aí, identificando cada um deles. Agora, eu queria que você identificasse aqui essas duas figuras que estão no centro do quadro. Essas duas figuras aí são muito importantes para a gente entender a filosofia, ok? Então, aqui no centro do quadro, nós temos... Observe melhor, agora eu puxei um pouco mais a imagem, né? E nós temos aqui à sua direita, aqui nós temos o Platão, e à esquerda nós temos o Aristóteles. Agora eu queria que você observasse um detalhe. Olha a mão do Platão onde está e olha a mão do Aristóteles onde está. Então é claro que o Rafael, né, um grande pensador aí do Renascimento, já estava nos identificando o que ele queria falar. E é em cima desse detalhe que eu quero então abordar nossa aula de hoje. Beleza? Então vamos lá. Platão, então, está aqui a data dele aí, né? 428, 348 a.C. As doutrinas de Platão giram em torno de dois temas centrais, suas ideias, né? A sua filosofia. Primeiro, a teoria do conhecimento e segundo, a filosofia política e ética. Ok? Então, em cima disso aí, a gente vai discutir a nossa aula de hoje. Teoria do conhecimento e política e ética. A teoria do conhecimento de Platão ela é muito interessante. Porque ela está pautada na existência de duas realidades, ou de dois mundos. O mundo sensível, que é esse mundo aqui, o mundo das coisas, ok? É o mundo material, dizendo de outra forma, e o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, que é o mundo das ideias, da razão e do conhecimento. Sendo que o mundo, digamos, verdadeiro, ou um mundo onde não há ilusão de conhecimento puro, seria o mundo das ideias. O mundo material é uma espécie, digamos, inferior ao mundo das ideias, onde estão o verdadeiro conhecimento e as formas verdadeiras. Tudo que está aqui no mundo material, segundo o próprio Platão, é ilusório, são sombras do mundo real, que o mundo real é o mundo das ideias, de onde emana o verdadeiro conhecimento, o conhecimento sem sombra e o conhecimento verdadeiro. Esse mundo que nós vemos, tocamos, ouvimos, não é o mundo real. Segundo Platão, tudo que a gente está vendo é a aparência e não a essência. Então, as essências pertencem ao mundo das ideias, ok? Isso, gente, é chamado de dualismo platônico. Então, já estou dando aqui mais um conceito para vocês. O dualismo platônico está ancorado na essência de duas realidades. Uma realidade sensível e uma realidade inteligível. Sendo que a realidade sensível é uma realidade temporária, uma realidade
digamos, um tanto quanto desprivilegiada, enquanto a realidade de fato é o mundo inteligível. E o Platão diz o seguinte: o nosso corpo, nós também, assim como há um dualismo na realidade, esse dualismo está presente no homem também. Então nós temos para Platão uma alma e um corpo. A alma pertence ao mundo das ideias, o corpo pertence ao mundo que ele chama de mundo da matéria, mundo material. Portanto, o que é mais importante? A alma seria mais importante do que o corpo. Está aí mais ou menos a raiz, né, de todo ascetismo cristão ocidental. A gente pode discutir isso quando a gente fala de filosofia medieval, de Agostinho, a gente vai discutir um pouco melhor, mas a ideia de corpo e alma, e da alma ser superior ao corpo, nasce aí em Platão, ok? E aí vamos então entender um pouquinho a alegoria da caverna. A imagem aqui, eu não sei se vocês conseguem ver ela bem, mas vejam só, tem pessoas acorrentadas dentro de uma caverna, de maneira que elas só podem olhar para frente e elas veem as sombras. Os objetos reais estão aqui atrás, onde eles não conseguem ver, mas na verdade são até marionetes. O fogo bate nesses objetos, gera uma sombra. Os presos só têm acesso às sombras, não têm acesso a esses objetos, que nem são os objetos reais, como vocês podem ver. São uma espécie de marionetes. Aí, hipoteticamente, supondo que, então Platão faz essa questão. Essa pessoa que está aqui presa consegue escapar e foge à caverna, consegue perceber que havia uma manipulação e ela vai do lado de fora. E lá do lado de fora da caverna, ela contempla os objetos reais. E o sol, que seria aí a metáfora do bem supremo, que é a luz, que clareia todas as coisas sem sombra nenhuma, e ele então consegue ver as coisas reais fora da caverna. Olha que legal. Então, dentro da caverna, sombras. Fora da caverna, a coisa de fato. Então ele diz o seguinte: o que seria essa caverna? Seria o mundo material. Toda pessoa deve fazer, e como a gente faz isso? Através da reflexão, da filosofia, do conhecimento. É sair da caverna para contemplar os objetos reais que estão do lado de fora. Essa saída, pessoal, ela tem duas questões. Primeiro, a questão política. E a segunda questão é epistemológica, digamos assim. Por que a questão política? Porque a pessoa que tem acesso ao verdadeiro conhecimento, ela está apta para voltar e ensinar os seus companheiros. E é interessante que no próprio livro ele fala o seguinte: supondo que essa pessoa que foi lá fora e teve o conhecimento real dos fatos e volta para tentar convencer os seus amigos, ela não vai ser nem reconhecida pelos amigos, porque elas não podem olhar para trás e só vão ver sombras também. Então, assim, veja, é a saída, o retorno é um retorno político para tentar tirar outras pessoas daqui da caverna, e também o retorno epistemológico, que a pessoa tem acesso ao conhecimento verdadeiro sobre a luz do sol e não as sombras que ela tinha acesso dentro da caverna. Beleza? Até aí? Então vamos ver agora a diferença entre o mundo real e o mundo material e o mundo inteligível. Então, o mundo sensível e o mundo inteligível. Então, o mundo sensível é o mundo da diferença, o mundo inteligível é da identidade. O mundo sensível é aparência, inteligível essência. Sensível particular, inteligível universal. Contingente no mundo sensível, necessário no mundo inteligível. Relativo, lá no inteligível absoluto. O corpo pertence ao mundo sensível material e a alma pertence ao mundo inteligível. Então, o mundo sensível é corpóreo, o mundo inteligível é incorpóreo. O mundo sensível é finito, lá é infinito. O mundo sensível é da opinião e o mundo inteligível é do conhecimento puro ou da ciência. Percebe que quando a gente coloca, então, uma escala de valoração, né, valorativa, percebe-se que o mundo inteligível está acima do mundo sensível. Então, Platão já está dizendo aí qual é a grande ênfase dele, que é a razão. Conhecimento por meio das ideias, porque tudo aqui nos engana, Platão diz. Platão vai chegar a afirmar que o corpo é uma prisão, é um sepulcro da alma, porque a alma já habitou nesse mundo superior, sensível, e hoje já está aprisionada no corpo. E aí vejam só, o que seria a teoria da reminiscência, que já foi alvo aí de algumas questões, inclusive do Exame Nacional do Ensino Médio,
e se poder, grave bem aí, preste atenção para você mandar bem na sua prova. A reminiscência seria a lembrança. Como eu acabei de falar, o mundo, a alma já pertenceu ao mundo das ideias. A nossa alma pertence ao mundo das ideias. Só que hoje ela está aprisionada no corpo. E nessa queda, ela esquece de tudo. Só que de vez em quando ela consegue capturar alguma coisa, lembrar, ter uma lembrança. Então, segundo o Platão, conhecer é lembrar. Então, o exercício do conhecimento vai fazendo com que essa alma, que até então estava presa, o exercício da razão está na alma, né? do pensamento, está na alma. Quando ela começa a conhecer, ela vai em uma espécie de exercício e ela lembra, então, desse conhecimento, e por isso que o conhecimento é possível, porque há uma lembrança, uma reminiscência disso. Então, a alma do ser humano, ao conhecer, não gera nova informação, mas recorda algo que já conhecia no mundo das ideias, uma etapa anterior à vida material ou física. Agora nós vamos para um outro, já vimos aí o conhecimento, né, a teoria do conhecimento, vamos para a política de Platão. Então Platão tem 3 obras aí falando sobre política. República, o político e as leis. Na República ele fala sobre a organização da cidade, no político ele descreve as qualidades intelectuais que um governo deve ter, um governador deve ter, e nas leis ele chama a atenção para o exercício da cidadania por parte dos cidadãos. Então grave bem isso aí. A República, político e as leis. Vejam só, gente, Platão pensa uma cidade ideal. Não sei se vocês vão lembrar de uma série de filmes aí de Hollywood chamado Divergente, Insurgente. Vocês lembram desse filme? Convergente. Então, como que é interessante a gente pensar naquele filme lá? Lembra que a sociedade, aquela cidade ali vivia em classes? Então, Platão mais ou menos idealizava. Uma cidade perfeita deveria ser por classes. Mais ou menos aquilo lá nos ajuda a entender. Mas Platão só tinha 3 classes. Então está mais ou menos aqui nas representações. Os camponeses, os soldados e os sábios. Essas são as principais classes que deveriam ter na cidade. Isso aqui é importante, grave aí. Então, camponeses, soldados e sábios. Ele dizia o seguinte, ele defendia, Platão, pessoal, ele era contra a democracia, por incrível que pareça, tá? Platão não gostava da democracia, porque fala que a democracia, na verdade, é uma demagogia, ou seja, é mais fácil você ter várias pessoas que pensam de uma maneira adequada ou um grupo pequeno, né? Ele faz essa indagação, deixa entender essa indagação. É claro que é mais fácil, né, um grupo pequeno pensar mais adequado do que muitas pessoas. Então, Platão defende uma sofocracia. O que seria uma sofocracia? Seria um governo dos sábios, né, o poder dos sábios. Que ele diz o seguinte, assim como o corpo é tripartido, a cidade também deveria ser. Há uma relação, né, para Platão. Então ele fala o seguinte, que os sábios devem governar os soldados e devem governar os camponeses. Porque os camponeses devem ser responsáveis pela produção de alimentos, pelo cuidado da cidade, os soldados por guardar a cidade, e quem deveria governar a cidade seriam os sábios. Lembra lá da alegoria da caverna? Quem é que saiu e teve contato com a verdade? Essa pessoa, quando volta, tem a legitimidade de então governar, porque ele vai governar por meio do conhecimento. E aí ele desenvolve essa teoria aí, né, da cidade ideal. Platão acreditava que as qualidades de cada classe de sociedade estavam relacionadas a 3 virtudes da alma. Acabei de falar, da alma tripartida aí. Veja, a racionalidade e a sabedoria, ou seja, deveria fazer o comando e a ordem. A irascibilidade, que é a coragem e a vontade, os soldados, e a concupiscência, suprir as necessidades, que estavam associadas respectivamente à cabeça, ao tronco e abaixo do ventre. Então, tem algumas representações de internet que você pode ver. A alma tripartida, aqui a parte de cima, a cabeça, seria a alma da inteligência, a gente vai ver mais à frente ali. Aqui no ventre, a irascibilidade, e abaixo do ventre, a concupiscência, que é uma outra parte também. Veja, os comerciantes, artesãos na baixa sociedade, mais acima um pouquinho os soldados, e no alto da sociedade deveriam estar os sábios. Como você pode notar, Platão acreditava que a organização da cidade se dá pela justiça, que leva por consequência à felicidade do povo, ou seja, é a justa adequação de cada... vamos usar uma expressão.
Cada um tem uma aptidão. Então, cada grupo tem uma aptidão. Quando cada um faz aquilo que lhe é próprio, então, camponês, cuidar da alimentação, soldado, defender a cidade, ou sabe governar, isso é justiça. Então, justiça é cada um se adequar na sua classe. Então, quando cada classe está muito bem ajustada, isso é a justiça para Platão, ok? Então, aqui a alma, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre essa alma, que a gente, para discutir a ética em Platão, a gente tem que falar sobre a alma tripartite. O que é isso? A alma dividida em três, certo? Então, a alma inteligível, que aí seria responsável pelo pensamento, pela inteligência. A alma irascível, que é a coragem, a força. E a alma concupiscível, que é a temperança, o autocontrole, certo? Vamos lá. Então, aqui, ó, a virtude associada, a alma racional, busca a verdade, é a alma irascível, a autopreservação, e a alma concupiscente, instinto básico, fome, sede, enfim. A virtude associada, então, na alma racional, sabedoria, na alma irascível, a coragem, na alma concupiscente, a temperança. E o vício? Na alma racional, o orgulho, a preguiça. Na alma irascível, a raiva e a inveja. E na alma consciente, a gula, a luxúria e a ganância. Então, cada parte da alma você tem uma virtude associada e um vício associado. Isso é a ética em Platão. Então, Platão propõe uma ética transcendente, ou seja, não está presente no mundo. A ética diz respeito a quanto mais você conhece o que é bom e o que é perfeito, então mais ético você será. Então, digamos que o comportamento inadequado é, na verdade, um comportamento ignorante. E a pessoa se comporta daquela forma porque ela não tem acesso ao conhecimento verdadeiro. E é a busca pelo conhecimento que vai tornar você cada vez uma pessoa melhor. O uso reto da razão é entendido como meio de alcançar os valores verdadeiros. Então, ou seja, o que é ser ético para Platão? É você permitir que a razão controle todo o resto das suas pulsões, digamos assim. O autocontrole, assim como na cidade, quem governa deve governar por ser sábio, certo? Então, para Platão também, a ética do sujeito deve ser identificada também exatamente por essa cabeça racional que deve controlar as pulsões, os desejos, a ira e os vícios, ok? Isso se dá através do método dialético, ou seja, é através desse processo de saída da opinião para o conhecimento que vai acontecer também o processo desse indivíduo que deixa de ser ignorante para ser um indivíduo conhecedor, e nesse momento ele está usando a razão. Então o uso da razão faz com que esse sujeito seja um sujeito ético. A razão que controla tudo. A razão é superior ao desejo e às pulsões e, portanto, ela deve estar no controle. Veja, porque ao contemplar essa ideia do bem, o homem passa a sofrer exigências do ser. Então, quando a saída da caverna, né, quando você contempla o bem, que seria, no caso, na caverna lá, a ideia do sol, faz com que esse sujeito se transforme em uma pessoa sobre aquela exigência que tem a obrigação, então, de ter esse conhecimento verdadeiro. A alma humana, de suma relevância para a ética platônica, é tripartite, como eu já apontei para vocês. A virtude é definida, pois, como a capacidade de realizar a tarefa que lhe é inerente. Então, o que é ser virtuoso nesse sentido? É você cumprir cada grupo, cumprir aquele papel que lhe é próprio, que lhe é inerente. Então, cada um, dentro da sua classezinha, dentro da sua função, realizando aquilo de maneira. Isso é virtuoso. Dada a posição de cada classe, pode definir a justiça como cada parte fazendo o que lhe é competente, conforme as suas aptidões. E aí a gente vai definir aqui, então, uma pequena diferença entre o Platão e o próximo filósofo da nossa aula, que é o Aristóteles. Enquanto a academia platônica dedicava-se principalmente ao estudo da matemática, a escola peripatética ou aristotélica inclinava-se para a biologia e as ciências naturais. Então, enquanto, digamos, guardadas as devidas proporções, Platão era idealista, né, ou racionalista, Aristóteles era mais empirista e mais materialista, digamos assim, tá? Platão estava com os olhos fixos nas ideias perfeitas, repelindo com certo desgosto as meras realidades do mundo material. Aristóteles tinha um fascínio ecumênico por tudo que existisse
Nada era tão significante que não merecesse sua prioridade. Enquanto os olhos de Platão estavam no mundo das ideias, os olhos de Aristóteles estavam no mundo aqui, no mundo real. A gente vai discutir um pouquinho na próxima aula isso aí também. Platão desprezava a observação das coisas que se apresentavam aos sentidos. Já Aristóteles, filho de médico, interessou-se imensamente pelo mundo dos seres vivos e procurou integrar a percepção do mundo sensível ao conhecimento filosófico. Então, está aqui uma grande diferença. Aí, na próxima aula, a gente vai ver, aqui no quadro lá do Rafael, de novo, a diferença entre a mão de um e a mão de outro. Mas agora, nós vamos, então, aqui a uma questão que caiu no Enem de 2012, pessoal. Então, vamos lá. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Ok, então temos 5 alternativas, vamos aqui analisar cada uma delas e qual alternativa você marcaria aí, se fosse a sua provinha. Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas, alternativa A. Alternativa B, privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles, alternativa B. C, atendendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis, alternativa D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. E alternativa E, rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Então vamos analisar aí cada uma dessas questões. Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas? Não. Não é essa a questão. Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles? Também não. Platão é um racionalista, é um idealista. Então, para ele, os sentidos nos enganam. Então, não seria essa. Atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis? Também não estamos nessa questão, porque pertence a 2 mundos diferentes. Letra D. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não? Opa! Pode ser, hein? E letra E, rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Então, a gente precisa entender, lá no comando da questão, está falando da referência entre a relação entre razão e sensação, doutrina das ideias de Platão. Então, na questão, faz uma relação. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. Ou seja, eu conheço através da razão e não dos sentidos. E nesse sentido, então, o que a gente deve então marcar? Alternativa correta, letra D, alternativa D, porque afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não, porque a sensação, os sentidos, eles nos enganam. Então, portanto, eu devo me afirmar na razão para conhecer e não nos sentidos. Ok? Então, quem marcou a letra D é a alternativa correta. Parabéns! Aí, agora, então, no Enem de 2015, pessoal, caiu essa questão aqui, ainda falando sobre esse camarada aí, o Platão. No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Lembra aquela imagem que lá no início do slide eu coloquei para vocês e dei uma ênfase? Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre alternativas aí para a gente. Alternativa A, suspensão do juízo como reveladora da verdade. Alternativa B, realidade inteligível por meio do método dialético. Alternativa C, salvação da condição mortal pelo poder de Deus. Alternativa D, essência das coisas sensíveis no intelecto divino. E alternativa E, ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. Então vamos lá analisar cada uma e vamos eliminar as absurdas, e suspender algumas aqui para a gente chegar à alternativa correta. Suspensão do juízo como reveladora da verdade? Exatamente o contrário. Platão acreditava que é através da razão que a gente chega, na verdade. Então não é suspender o juízo.
Realidade inteligível por meio do método dialético? Exatamente. Quando esse dedinho dele está apontado para o alto, o Rafael, né, renascentista, o pintor renascentista, ele quis exatamente identificar isso, que esse mundo superior seria esse mundo das ideias, que é uma realidade inteligível. Então é exatamente isso. Por que as outras não são? Salvação da condição mortal pelo poder de Deus. Essa ideia da religião, ela vai entrar um pouquinho mais lá na Idade Média, mas não há essa relação, salvação da condição mortal, né? Não há essa relação. Letra D, é uma absurda, né? Letra D, essência das coisas sensíveis no intelecto divino. Não, as coisas sensíveis são coisas do mundo material, que Platão descarta. Então não seria D. E a ordem intrínseca do mundo por meio da sensibilidade? Também não. Porque, a sensibilidade seria o mesmo que sentido, o mesmo que o mundo material, né? O mesmo que esse mundo que Platão desprezava, apontando para o alto, para essa realidade que seria superior. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de Platão. Abordamos aí alguns conceitos principais da filosofia platônica e eu espero você na próxima aula. A gente vai discutir um pouquinho sobre o discípulo de Platão e a filosofia de Aristóteles.